Agradecendo a Deus principalmente por mais um ano da igreja que Cristo fundou na cidade de Esperança. Quando nós falamos isso, nós estamos dizendo que Cristo fundou uma igreja. Cristo não fundou várias igrejas. Agora o sistema religioso coloca venda nos rostos das pessoas e uma venda que cega. E as pessoas estão em busca de igreja. Eu tenho uma dica simples que uma criança, tamanho do meu irmãozinho Helder, consegue identificar. Se uma igreja tem data de fundação posterior à morte de Cristo na cruz e um homem como fundador, esta igreja, logicamente, não foi Cristo que fundou. E vamos também adentrar-nos ao Evangelho. Por favor, Romanos, capítulo 1, versículo 16, que é o tema das nossas conferências. Amém? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém? Santíssimo Deus e Pai, somos gratos, Senhor, por tua bondade e por tua misericórdia. Senhor, te rogamos que tu possa nos conduzir a aprender tua palavra, Senhor, e não somente a aplicá-la em nossas vidas. Te agradecemos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, nós temos aqui várias afirmações, passaríamos a noite toda analisando. Vamos prender a duas palavras: Evangelho de Cristo. Se tem o Evangelho de Cristo, é porque tem o quê? O outro Evangelho. E hoje o outro Evangelho tem bem mais ramificação do que o Evangelho de Cristo. Inclusive, nas Bíblias falsas colocam lá o Evangelho, não colocam o Evangelho de Cristo. Porque as Bíblias e as religiões falsas, elas tiram a honra e a glória de Cristo. Mas as pessoas querem se enaltecer, as pessoas não querem Cristo, querem posição, querem púlpito. Ora, gente, conversava ali com os irmãos fora e tem pessoas que dizem: eu tenho tal talento, Deus me use. Deus não escolhe ninguém capacitado ou maior. Deus capacita aqueles que Ele quer e que Ele escolhe. E se não for com base na Bíblia, não é Deus que está capacitando, viu? Tem muitos. O Evangelho anátema está assim, ó, cheio. Então, por que o tema? O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para salvação. Não é para te colocar em posição superior ou inferior. Não é para te dar boa vida. Não é para te dar bens materiais. É para te dar salvação. Se tu creres conforme as Escrituras, amém? Que creres conforme as Escrituras, não como dizem os sistemas, nem como dizem os homens. Crê como diz a Bíblia, amém? Irmãos, dando continuidade, eu vou chamar aqui o meu querido irmão Genilson para nos conduzir no hino 188, o Evangelho é a última da folhinha. Por favor, ficar de pé para sair com mais vontade no hino. Boa noite, irmãos. Boa noite. O Evangelho 181. A nova do Evangelho já se fez ouvir aqui. Boas novas tão alegres, elas são para quem ouvir. Assim Deus nos amou, sim, a cada pecador.
Vamos elevar a Deus em oração. Santo Eterno Deus, obrigado pelo dia de hoje, pela orientação, por estarmos aqui reunidos para ouvir e estudar a tua palavra. Amém. Abençoa o teu servo, vai trazer a palavra, usa ele como canal, como instrumento nas tuas mãos, através do Espírito Santo. Amém. Também abre o nosso entendimento para que nós possamos entender a tua palavra e guardar no coração, para não pecar contra ti. Amém. Obrigado por tudo que tu fizeste, pela minha salvação, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar? Dando início aos especiais, gosto de chamar o coral das crianças aqui da IBBR Esperança. Boa noite, irmãos. Iremos louvar o hino Grande Fardo. Grande fardo de pecados meus, Cristo carregou sobre si. Meu pesar em paz se transformou. Desde que a Jesus eu conheci, sigo alegre no caminho para os céus, desfrutando a livre graça de Jesus, pois o fardo dos pecados meus, Cristo carregou sobre a cruz. Grande fardo de pecados meus, Cristo carregou sobre a si. Meu pesar em paz se transformou. Desde que a Jesus eu conheci, sigo alegre no caminho para os céus, desfrutando a livre graça de Jesus, pois o fardo dos pecados meus, Cristo carregou sobre a cruz. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1,16. Amém. Que Deus abençoe as crianças e também os pais das crianças possam permanecer colocando elas no caminho em que deve andar no caminho do Senhor. Amém? Amém. Lembrando sempre, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Crê como diz as Escrituras. Amém? Ainda no momento de especiais, da oportunidade, gostaria de convidar o coral da Primeira Igreja Batista Bíblica da Paraíba, de Campina Grande, para levar um louvor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
amor fortalece e limpa os seus. Meu Pai sempre faz o melhor, sim, eu sei. Eu limpo, mais fruto darei. Regozija em Deus, que nos não faz. Ele sabe o fim do caminho em que vais, pois ao te provar, purificar, qual ouro então serás? Qual ouro então serás? Tão perto está o Senhor, desejo a Ele buscar. Não o deixarei, mas nele crerei. Eu vou no Senhor me apoiar. Em Deus protegido estou. Com Ele não há o que temer, pois quando chamar, seu nome invocar, bem logo socorro vou ter. Tão perto está o Senhor, tão perto está o Senhor, tão perto está o Senhor. Amém. Que Deus abençoe as amadas irmãs da cidade de Campina Grande. Que elas cresçam cada vez mais na graça e no conhecimento de Cristo. Amém? Lembrando que o Evangelho é o poder de Deus para salvação. Por favor, vamos todos ler em uma voz Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, 16. Amém? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém? Lembrando, é o poder de Deus para salvação. Eu não estou vendo aqui poder de Deus para vida farta, vida boa, vida sem sofrimento, vida sem aflições. Eu não estou vendo aqui o poder de Deus para curar todas as pessoas enfermas. Eu não estou vendo aqui o poder de Deus para que a minha vida seja refletida no eu. Eu estou vendo aqui o poder de Deus para salvação. Agora tem o grande sistema pregando: não, Cristo morreu e salvou, mas precisa que você faça a sua parte. Se você colocar na mão de você a sua salvação, você não chega à esquina, você perde. Porque todas as dispensações que o homem foi responsável, ele falhou. Gente, o milênio vai ser um período de 1000 anos que a criancinha vai morrer, sabe com quantos anos? 100 anos de idade. A criança, o filho morrerá com 100 anos de idade. Imagine. E no final deste milênio, onde tudo vai ser só coisas boas, Satanás é solto, em poucos minutos ele consegue convencer o mundo todinho a voltar-se contra o Senhor. A única dispensação que o crente não cai é da graça. Por quê? Porque é um favor
imerecido. Nós não merecemos a salvação que temos. Nós somos salvos pela obra de Cristo. Amém? Dando continuidade aos especiais, eu vou chamar o coral das mulheres, das jovens e senhoras da cidade da IBBF, da cidade de Esperança. Mensagem cheia da compaixão de Deus, a do Evangelho Santo que nos conduz aos céus. Eis a nova, quem em Jesus confia. Perdão e alegria, incomparável graça, cheia de santo amor, que ao pecador perdido trouxe o bom Salvador. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Temos na cruz de Cristo bênção e salvação, porta da vida aberta, única redenção. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Amém. Amém. Que Deus abençoe as irmãs. Um breve relato sobre a Igreja Batista Bíblica Fundamentalista na cidade de Esperança. No dia 1º de julho de 2011, eu vim morar na amável, acolhedora, simpática, que já é minha também, Esperança. Cidade que me acolheu minha família muito bem e que eu amo como se fosse minha também. No dia 1º de julho de 2011, vimos morar em Esperança. No dia 8 de julho de 2011, na garagem da minha casa, fizemos o primeiro culto na cidade. Lá estávamos presentes eu e minha família, pastor Anísio e família, pastor Miguel e família, irmão Hilton e família. E o púlpito era 2 tamboretes, um em cima do outro. E tirou uma foto do pastor Miguel, eu vou procurar aquela foto para imprimir e colocar ali. Passamos uns 6 meses fazendo culto lá em casa e depois resolvemos alugar um ponto de pregação na rua José de Andrade. E lá passamos quase 2 anos e meio, onde tivemos o auxílio do irmão Genilson. O pastor Anísio sempre vinha às quintas ou terças-feiras, e com o passar do tempo nós viemos aqui para esse local e Deus tem nos abençoado grandemente a cada ano. Todo ano nós recebemos na igreja irmãos que confessaram já ter crido verdadeiramente na obra de Cristo,
que confessam na igreja batistas, em geral, fundamentalistas, bíblicas, que não são batistas de nome, sim de doutrina, nós não batizamos quem não confessa certeza absoluta de salvação. Ninguém dá banho molhado em ninguém. Nós batizamos segundo a ordem da Bíblia. Quem crê. Se você não crê, não se batize. Você está apenas tomando um banho molhado. Tem um monte de gente, eu fui batizado. Eu pergunto, mas tu é salvo? Não, só Deus quem sabe. Gente, a pior que pode sair da tua boca, a pior coisa é você dizer que não pode ter certeza de salvação. Você está dizendo que Cristo simplesmente falhou. E, com todo respeito, interpretem como queiram, 99% pregam que Cristo morreu, te salva, mas te salva pela metade. Que você pode perder a salvação, que a salvação não é eterna, que a salvação é temporária. Inclusive usa partículas da Bíblia isoladas para colocar medo. O crente é liberto, meus irmãos. Quem crê em Cristo, como diz as Escrituras, está livre. Nós não estamos aqui para não perder salvação. Nós estamos aqui por sermos salvos e gostarmos de agradar o nosso Pai e ter comunhão com os irmãos. O Evangelho verdadeiro prega Cristo, não prega homens. Não prega outro tipo de Evangelho. Prega somente Cristo. Amém? Por favor, irmão Hélio, nos elevadores de oração. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa igreja que é uma voz da Tua glória. Abençoa, Senhor, através dela, essa cidade. Abençoa, Senhor, os membros dessa igreja. Abençoa esse culto, que seja um culto de gratidão a Ti, de glória a Ti. E prepara nossos corações, Senhor, para adorar o Espírito de verdade. Amém. Pedimos em nome de Cristo. Amém. 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 As crianças com a professora Vitória e Ana Lívia, a professora Ana Lívia e Ana Liz. Dando continuidade às conferências, vamos agora ao momento principal da noite, o momento da pregação da palavra, e como o irmão Adivaldo gosta de falar aqui no culto, e abrimos nossos corações para a palavra adentrar. E depois feche, que é para ela ficar, viu? Diz que a criancinha no culto assistiu o culto todinho com o dedo no ouvido. Aí quando terminou, o pastor disse, mas meu filho, quer apresentação, pastor? É para a palavra entrar de um lado, não sair do outro. Que permaneça em nossas mentes, em nossos corações. A Bíblia não manda você ter sentimento, manda você ter entendimento. Vou chamar aqui meu querido pastor irmão Miguel, que vai ser o preletor de hoje à noite. Está mais bonito e elegante do que o normal. A gravata combinando com o cabelo. É que eu quero perguntar para combinar. Boa noite, irmãos. Juntos estamos para estudar a Bíblia e louvar a Deus. Claro, meu abraço da Igreja Batista, ali em Campina Grande. E revendo os irmãos, né? Os irmãos lá de João Pessoa, os irmãos da Solidário e os irmãos aqui de Esperança. E essa cidade de Esperança não acaba. E quando acaba, começa a remir. Não tenha dúvida. Viu? Quando a esperança acaba, entra em remir. Não tem problema. Eu me lembrei da expressão. Eu abri meu coração e Jesus veio habitar. De manso bateu, logo a porta abriu eu. Ele veio aqui morar. E eu me lembro que quando eu fazia um curso de evangelização para criança, e o professor era chamado Valquírio Basílio Constante Neto, uma coisa assim. Um mamão desse tamanho. Ele é descendente do egípcio. E ele era menor, talvez assim como o pastor Otoniel. E ainda tinha mais uma voz fanhosa para endossar, mas era uma pessoa que tinha uma habilidade com as escrituras.
Estou muito alegre, rogando a Deus por essa noite, pelo aquele que eu ouvi a sua mensagem, o texto como está do capítulo 1, verso 16 de Romanos, texto bastante sugestivo. Já foi lido aqui, declamado, proclamado, aqui diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro dos judeus e também dos gregos, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também dos gregos. Grego é toda a pessoa que não são judeus. Por que Paulo exclama isso, exorta os crentes batistas da igreja em Roma? Por que Paulo? A dificuldade que as pessoas têm de entender a Bíblia é porque antes de receber a instrução correta, é manipulado, como exortou o pastor Walter nesta noite, dizendo, a Bíblia é o livro mais lido do mundo, o mais vendido, mas menos compreensivo. O grande tema da Bíblia é salvação. Só que as pessoas andam com a Bíblia como se fosse desodorante. Põe aqui. Eu conheci uma senhora que ela andava com a Bíblia, ia levar o filho do colégio. A Bíblia estava parecendo, permita a comparação, um outro papel higiênico. Ela perdeu a capa e ela enrolava. Também ela não lia, viu? Então as pessoas têm a Bíblia como amuleto. E ainda tem aquelas pessoas que deixam a Bíblia assim aberta. E nem o vento consegue desmarcar. Porque ela fica petrificada, fica engomada, fica amarela. E de preferência no Salmo 91. Eu não sei porquê. É porque fala, dá-se entender algum texto como se fosse macumba. Eu estou achando graça porque o vizinho do irmão Genilson, lá na Palmeira, estava pregando o evangelho dele. E ele disse, nós que fazemos boas obras, nós somos de Cristo, porque nós temos o Espírito de Cristo. E ele estava querendo citar o capítulo 8, e versículo 9 de Romanos. E eu fiquei assim. E ele é espírita. Imagina se conhece que tem um programa no rádio. Ele diz, nós que temos o Espírito de Cristo, nós. Então alguém que vê aquela pessoa dizendo isso, irmão, vai pensar que ele é sincero. Ele é sincero, mas a mensagem está errada. Nós temos uma narrativa no capítulo 18, e versículo 19 de 2 Reis. Eu gosto muito desse texto. 2 Reis, capítulo 18, versículo 19. E está falando sobre Davi, está falando sobre Absalão.
Absalão era o filho de Davi, mas era um filho tão interessante que tentou tomar o trono do pai, sentou no trono do pai, correu atrás do pai, com o intuito de se apoderar. Por isso que quando o Salmo 55, versículo 14, o salmista diz: se fosse meu inimigo que me afrontava, eu suportaria. Mas é tu que come comigo no prato, que vamos junto à casa do Senhor. Moral da história era Absalão. E Absalão, ele viveu uma vida de playboy bem avançado, mas resolveu agora a tomar o lugar do pai. E Davi, depois de passar por essa experiência de fugir, de correr, porque o filho regimentou um exército para correr atrás do pai. Houve até um conselheiro chamado Aitofel. E eu gosto de conselheiro do tipo de Aitofel, que ele foi dar conselho a Absalão, que Absalão fosse matar o seu pai. E como Absalão não obedeceu, ele foi cometer o suicídio. Pense que conselheiro capaz. Esse era um conselheiro exemplar. Ele queria de qualquer forma que a sua mensagem fosse aplicada. Agora aqui no capítulo 19, está se referindo, porque antes do capítulo 19, ou capítulo 18, versículo 19, é capítulo 18, no versículo 5, Davi chega para Joabe e diz: Joabe, trate meu filho com brandice, com muito amor. Esse meu filho merece, trate com muito amor. Segundo Samuel, olha, segundo Reis, capítulo... segundo Samuel, desculpa. Segundo Samuel, capítulo 18, e o versículo que eu citei agora, o versículo 5. Então ele mandou que tratasse seu filho com brandura, mesmo depois daquela tragédia anunciada. Agora Absalão está correndo nos campos. E Absalão, e quando Davi se ausenta da presença de Joabe, Davi se ausentou da presença de Joabe e imediatamente chegou um servo de Joabe, dizendo: olha, Absalão está pendurado pela cabeleira. O cabelo de Absalão era grande e passando por debaixo daquela árvore ficou enganchado o cabelo. E a mula foi embora e ficou pendurado. E Joabe disse: o que você fez? Não, eu vim avisar. Não é para avisar, é para ir lá dar um trato. Pega um dado, uma lança e crava nele. Olha, mas Davi não disse que era para tratar o jovem com brandura, com carinho. E agora Davi vai embora, não sabia que já foi embora para o seu trono. No capítulo 18, versículo 19, ele diz assim: então disse Aimar, filho de Zadok, deixa-me correr e anunciarei ao rei que já o Senhor o vingou da mão dos seus inimigos. Agora, por que eu estou lendo esse texto?
para você ver que a Bíblia, ela tem autoridade, ela dá autoridade ao homem. Não é assim, pegar qualquer texto e todo mundo, como diz, por que não me envergonho do Evangelho de Cristo? É porque as pessoas por aí afora, eu leio o Evangelho, eu faço esmola, eu faço caridade. Né? A semana passada o Mark era aqui, lá em Campina Grande, o carro atropelou um cidadão alta noite, e a missão daquele homem era juntar comida no restaurante para dar aos cachorros. E uma mulher disse, ele vai para o céu porque era muito interessante ele dar de comida aos cachorros. Isso para a sociedade é uma beleza. Porque mesmo assim, se as pessoas têm noção do que está dizendo, está aniquilando a morte de Cristo. Toda a filosofia religiosa vai de encontro à morte de Cristo. Mas ele não fazia caridade. Dá de comer aos gatos, dá de comer aos cachorros, dá de comer aos pobres. Isso é bom. Quem dá porque tem. Não precisa bancar o Robin Hood. Na década de 70, 90, no Rio de Janeiro tinha um cidadão chamado Cara de Cavalo, o Mineirinho. E ele roubava do povo, roubava aqueles caminhões de leite e levava para o morro e distribuía. Disse, ele era um ladrão bom. Ele rouba dos pobres e dá, rouba do rico e dá aos pobres. Mas, sabe com quem ele aprendeu isso? Ele aprendeu isso com os membros da Igreja Batista de Efésio. Os crentes, há quase 2000 anos atrás, ele fazia isso. E eles eram membros da Igreja Batista de Éfeso, que tinha como pastor Timóteo. Por exemplo, capítulo 4 de Efésios, capítulo 4, versículo 28. Então, Mineirinho, outras pessoas, Robson, eles não fizeram nada novo. Eles não estavam descobrindo a roda. Eles estavam rodando em uma onda antiga. E Paulo diz isso aos membros da Igreja Batista em Éfeso. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Está vendo? Os crentes batistas. Agora, engraçado que a conotação dessa pessoa, não, aqui é na Bíblia, aqui é a comunidade de Éfeso, aqui é... as pessoas não sabem e às vezes não querem, porque quando diz Igreja Batista, diz que é uma doutrina fundada por Cristo. Eu não sei como as pessoas leem esse capítulo 4 e lê assim, me faz até me lembrar do irmão de saudosa memória. E ele, chegando, conversando com ele, eu disse, não, porque tem certo religioso que diz palavra da salvação. A pessoa, né? Chega assim e diz, isso aqui é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer dizer, para lá. Não é? Porque se aquilo fosse verdade na vida dele, ele não repetia as ações que ele faz na continuidade do culto, ou do culto dele. Então, aquele jovem que foi designado para dar o aviso a Davi que o seu filho tinha sido morto,
Então apareceu logo um jovem, um Iamar, ele resolveu dar a mensagem. Mas o mensageiro não era Aimar. Versículo 20. Então aquele jovem, ele disse, você como é o nome dele? Joabe disse, você não vai, porque você não é um oficial, você não está legalizado. Deixa eu ir. Não vai. Quem vai é, aqui no capítulo 20, quem vai é. Então a gente precisa, irmão, olhar bem direitinho. Verso 20. Mas Joabe disse, tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia levará, mas hoje não dará a nova, porque é morto o filho do rei. E disse a Cusi, vai tu, e diz ao rei que viste. E Cusi inclinou-se diante de Joabe e correu. E verso 22, ele prosseguiu a Aimar, filho de Zadok, e disse a Joabe, seja o que for, deixa-me também correr a este. E ele saiu, por último chegou primeiro. Você sabe que o erro anda mais rápido do que a verdade. Porque o erro, como diz a Bíblia lá no Salmo 42, e versículo 7, um abismo chama outro abismo, um errado atrai outro errado. É por isso que as pessoas não querem estudar a Bíblia. É muito mais fácil orar, é muito mais fácil passar a noite, é muito mais fácil passar o dia em jejum, e à noite também, e ir para os montes. Como se isso fosse a quebrantar o coração de Deus. Jesus disse, errai, não ir para os montes. Mas ele diz lá no capítulo 22, versículo 29 de Mateus, errai não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. As pessoas não querem, ou querem alguma coisa como moeda de troca. Ah, o que você me dá? Olha, se você aceitar Jesus, você vai ser curado. Se isso funcionasse, não é melhor fazer um acordo com o INSS e ficar na porta do hospital? Não precisava ser um prédio tão grande como o de Campina Grande, que é tão grande, mas está tão pequeno. Era só fazer um convênio com o INSS e ficar lá só orando, né? Ali mandando para cá. Mas ninguém faz isso. Então, versículo 26. Então viu o sentinela outro homem que corria, e o sentinela gritou ao porteiro, disse, eis que lá vem outro homem correndo. Só então disse o rei, também traz esse nova. Aí o verso 27, então, disse mais o sentinela, aliás, o 28, e gritou, pois, Aimar, e disse o rei, Pai, inclinou-se o rei com o rosto em terra e disse, bendito seja o Senhor que o entregou os homens que levantaram a mão contra o rei meu Senhor. E o verso 29, então disse o rei, vai bem com o jovem Absalão. A alegria de Davi era saber como estava o estado de Absalão. Como estava o estado de Absalão. O primeiro mensageiro não sabia. O primeiro porque se ofereceu. Ele não era oficial. E nós encontramos um texto que se adequa a esse que é do capítulo 10, versículo 14 de
Romanos capítulo 10, versículo 14 e 15. Versículo 14. Porque como, pois, invocar aquele que não creram, e como crerão naquele de quem não tem ouvido? E como ouvirão se não a quem pregue? E como pregarão se não for enviado? Como pregarão se não for enviado? Não é assim pegar, fazer... Abre um local assim, bota o nome, pronto, aqui é a igreja. E por todo pregar o evangelho, pronto, é isso aí. A gente precisa entender que uma igreja de Deus é como aquela brincadeira que se vive para a criança. O que é o que é? Corre, cai em pé e corre deitado. A chuva. Mas a igreja de Cristo, ele fundou lá em Jerusalém. E deu autoridade à igreja para gerar a mesma igreja, a mesma doutrina, o mesmo perfil. Só que as pessoas, não, mas que negócio é esse? Que negócio é esse? Isso não existe não, rapaz. Existe porque lá no capítulo 16 de Mateus, versículo 19, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligarem na terra será desligado do céu. Tudo que ligarem na terra. Aqui não está falando de salvação. Está falando de autonomia, de convicção, de comunhão. E as pessoas não entendem isso. Na nossa, não vai ser assim. A gente pega aqui uma briga aqui, ou dá meu pastor, o pastor dá na gente, e depois vamos sair, vamos. Em nome de Jesus, vamos começar um trabalho ali. Oh, glória! Não é isso que a Bíblia está dizendo. Tem que ter submissão. Porque não existe, usando o termo, crente autônomo, igreja autônoma. A salvação é um presente de Deus. Quando o Evangelho atinge ao homem, ele torna uma nova criatura, nascendo de novo, não se adaptando de novo. A mensagem não tem gambiarra. O que é gambiarra? Arranjo. O Evangelho não tem gambiarra. A procedência é a mesma. Lá em Gênesis, né? Cada um é gerado segundo a sua espécie. Gênesis capítulo 1, versículo 11 e 10. Cada um é gerado segundo a sua espécie. É o Espírito Santo que leva o homem à conversão. Não é o seu sacrifício. Você pode passar a noite todinha de joelho, rodeando o prédio, subindo o morro, descendo o morro, como diz uma música pentecostal, corro, sei lá, corro o morro, desço o morro carregando minha cruz. Também acha que isso é uma coisa. Hoje passar na televisão um homem carregando uma cruz desse tamanho. Ele está achando que Jesus, quando morreu na cruz, quando carregou a cruz, ele não estava dando exemplo. Tem que ter o exemplo de Jesus. Jesus não era professor nessa metodologia. O professor de natação, ele fica, segunda regra, segunda lição, terceira lição, faça assim, faça assim, faça assim. Jesus não foi, nessa área de salvação, professor. Ele não deu exemplo, ele assumiu o meu pecado, o seu pecado. Por isso que Paulo diz, pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder, é a força de Deus, que transcendente de fora para dentro, não de dentro para fora. Jesus não, olha, deixe isso, deixe esse paletó que está em desuso, isso é uma moda, e se você deixar,
E certa vez eu estava pregando lá num lugar chamado Buraco da Gia, lá atrás do quartel do Exército. E chegou um jovem e querendo perturbar a pregação. Enquanto o irmão estava pregando, ele fez a mão. Eu peguei a mão e puxei para cá. Não, eu quero ser crente. Aí eu saí levando ele para fora do arraial, para a distância do grupo. E ele pegou, botou a mão, puxou um maço de cigarro. Eu quero deixar de ser crente. Eu faço isso, eu só faço. Não. Primeiro, você reconhecer que é pecador. Mas quem é que não se diz que é pecador? E certa vez eu estava ali no Jeremias, perto da caixa d'água, onde mora o irmão Gerilson, muito antigo. E eu dei um folheto para o homem, e o homem disse, isso é um meio de vida. Eu disse, não, o evangelho não é um meio de vida, é a vida eterna. Isso é um meio de vida. Religiosidade é meio de vida. O evangelho é eterno, não é uma vida inteira. E o outro disse, o que eu preciso fazer para ser salvo? Eu disse, reconhecer que é pecador. E ele ficou assim, eu sou pecador. E eu respondi, todo mundo é, você porém não. Tem isso. Tem Evangelho de João, capítulo 16, e versículo 17, 8. Veja aí quem é que diz que o homem é pecador. Não é a filosofia, nós somos pecadores. Me parece até que é a mulher adúltera, né? De Provérbios. Lá no capítulo 30 de Provérbios, a mulher adúltera diz, o homem limpa sua boca, não cometi maldade. Acabou. Mas aqui não. Aqui está dizendo, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vos enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Ele convencerá o mundo do pecado, que era para ser dito, convencerá o homem do pecado. E quando chega a medida do pecado na vida do homem, quando o homem chega a entender, a ser levado pelo Espírito Santo que ele é pecador, porque também a pessoa, o que é pecado? Pecado é pecado. Todo mundo é pecado. Ei, bota um aqui, é pecado. Não. Pecado é aquilo que atinge a sua consciência. Ou você é levado a aceitar a Cristo como Salvador, ou comete suicídio. Não é aquela música de Luiz Gonzaga? Seu Luiz, o senhor matou o homem. Não, não matei não. Eu dei um risquinho na barriga dele, mas ele morreu. É porque ele era um cabra morredor. Não é isso, não. Ninguém suicida porque cometeu suicídio, porque era fraco. A Bíblia tem outro nome. A Bíblia fala de medida. A Bíblia diz lá no capítulo 7 de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Está aqui, que é Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. E quando o homem está tocado pelo Espírito Santo, quando ele atende ao apelo, ele nem vem assim. Ele vem decepcionado, porque agora o pecado está na sua consciência. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera mal. Amém. A tristeza do mundo opera mal. Tiago, capítulo 1, versículo 14. Tiago,
capítulo 1. Mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Concupiscência é vontade freada. Concupiscência. Repito, mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Só isso não. Verso 15. Depois havendo a concupiscência concebida, dá luz ao pecado. A concupiscência dá luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera amor. Mas que é isso? Não é bem assim, né? Não, capítulo 15, versículo 16, Gênesis. Gênesis 15, 16. E a quarta geração tornará para cá. Deus está falando para Abraão e está dizendo no versículo anterior, está dizendo que, olha, a sua descendência vai peregrinar no Egito. E depois vai sair lá do Egito rico. Mas e certamente vem aquela pergunta, e quando será isso? Versículo 16. E a quarta geração tornará para cá. Porque a medida da injustiça dos amoreus não está ainda cheia. Não está na medida. Está na medida. Eu gosto muito de um texto que está lá em Número, capítulo 32. Número, o quarto livro do Velho Testamento. 32, e verso 23. Preste atenção nesse texto. E se não fizesse assim, eis que pecaste contra o Senhor, e a saber que o vosso pecado vos há de achar. Então, a versão o vosso pecado um dia vos há de achar. Dá a entender que é lá, lá da Igreja Batista, da Galácia, lá no capítulo 6, versículo 7. Os que semeia. Aliás, o texto que eu vou citar agora não é em Gálatas, é em Amós, capítulo 8, versículo 7. E o meu pastor dizia, diz a ditado popular, quem semeia vento colhe tempestade. Olha, o pastor dizia lá no povo, diz o ditado popular. Oséias, capítulo 8. Oséias, capítulo 8, versículo 7. E o pastor dizia, diz o ditado popular. Está vendo que ele tinha bem convicção do que ele estava falando? Oséias, capítulo 8. Oséias fica perto de Daniel. Depois Daniel, Oséias. Porque os que semeiam vento cegarão tormento. Os que semeiam vento cegarão tempestade, tormento, tempestade. E não haverá seara, a erva não dará farinha, e se der, tragá-lo-ão ao estrangeiro. Agora lá em Gálatas, finalizando, Gálatas capítulo 6, versículo 7. Então, a razão do apóstolo Paulo ter dito, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém.
Ele diz, não errei, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia do Espírito ceifará a vida eterna. Os que semeiam na carne. Paulo está exortando mais uma vez a crente batista, sem vergonha, açougueiro, que cuida da carne. E ele começa a cuidar da carne. E é uma beleza. Ele é autônomo. Quando as pessoas nascem de novo, é gerado na família de Deus, faz parte da família de Deus, faz parte do reino, mas não pode sair pregando. Porque tem que ter a igreja de Cristo para lhe dar autoridade. Isso dá um problema, porque a maioria não quer assim. Porque aí isso acaba com os aventureiros. Então, Jesus, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Porque eu quis fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você acha que, não, é Deus os apóstolos. Você é que pensa, é Deus a sua igreja, não os apóstolos. Amém. Porque os apóstolos que estão aparecendo por aí, é apóstolo da igreja dele. E também a igreja dele. Se lembra, tudo que ligado na terra, será ligado no céu. Eu estava chegando. E o pastor Walter estava dizendo, se a igreja for mais nova do que a cruz. Então, ainda vamos ao ano 30, se ela é mais nova do que o ano 30, aliás, ela é velha demais. E se ela for mais nova do que o ano 33, é nova demais. Se for antes de 30, ela é velha demais. Porque Jesus começou o ministério em 30, a 33. Ele começou a pregar e depois ele fundou a sua igreja. É por isso que eu não entendo como é que... A igreja apostólica! A igreja apostólica! Eu passei lá pelo lado de casa e disse assim, a igreja apostólica. Ele disse, eita, quer dizer que na visão dele, Jesus fez a igreja para apóstolo. Jesus não fez igreja para apóstolo, ele fez apóstolo para a igreja. Tem diferença? Porque ele escolheu no capítulo 6, verso 12 de Lucas, ele escolheu entre os seus discípulos 12 homens. E Paulo escrevendo à igreja batista de Coríntios, ele diz, capítulo 12, verso 28, e a um pôs Deus na igreja, primeiramente, apóstolo. Apóstolo, primeiro membro da igreja batista, fundada por Cristo. Mas Nissalvo está dizendo isso é você. Porque a maioria, se disser isso, vai de contra os seus princípios. Porque eles são protestantes. Você quer que um protestante diga isso? Que a igreja dele começou em 1500 para cá? E de 1500 para trás, como é que fica? Como é que ele chega lá? Eu sempre fico brincando, porque tem uma coisa, piracema. O que é piracema? É os peixes que nascem na extremidade do rio. E quando ele quer desovar, se procriar, a tendência dele é ir para nascentes. E o cara disse, olha, nascente porque a água é morna. Eu digo, então os peixes que agora de Boqueirão, ele vai ter que ir para Minas Gerais, que é o nascente. Eu falei, mas pastor, não pode não que tem umas piscinas e a água é bombeada. Desliga a bomba e ele pula. Mas a tendência do peixe é ir para o nascente. A tendência da filosofia religiosa é dizer que é de Deus, é dizer que é da Bíblia. Mas eles não nasceram lá. Eles nasceram em João Calvino, eles nasceram em Lutero, e nós estamos no fim do meio, é o culto dessas pessoas. E essas pessoas só vieram ao mundo só para matar Batista. E quando fala nesses homens, a primeira coisa que eu falo, vou arrumar um colete de ferro aqui. Porque eles se enforcavam, cortavam o pescoço. Ou vocês acham que o herói da fé, os heróis da fé, os cristãos, você
na verdade, o herói da fé era Batista, que estava pregando esse mesmo evangelho que nós estamos pregando. De todas as igrejas são iguais, mas a de Cristo é diferente. Amém? Amém. Deus abençoe a vida do pastor Miguel, que nos falou com muita propriedade. Então, várias passagens na Bíblia que nós temos uma orientação clara de quem diz: quem tem ouvido para ouvir, ouça. E toda ovelha de Cristo, ou todo aquele que é de Deus, tem uma característica bem simples, é característica. Quando você for pegar a definição de característica, você vai entender que é algo natural, não é algo criado, não é algo, como disse Miguel, vindo de fora, é algo que sai de você, característica. E uma das características principais da ovelha de Cristo verdadeira, daquela que recebeu a doutrina que veio do céu, batista, a gente não briga, irmão, por nome, a gente briga por doutrina. Nós brigamos por doutrina batista, porque Cristo trouxe a doutrina batista. Foi. Estude, examine as escrituras. Agora vocês não querem, sabe o que querem? Eu estou dizendo que querem, o povão, quer aqui agora tem uma nova moda, começou numa dita batista, viu? De Alagoinha, a igreja negra, a igreja toda preta, né? Agora me diga uma coisa. A coisa preta lembra o quê? Lembra o quê? As trevas. Ora, gente, é igual um hino que tem de alguém que canta: incendeia minha alma. Diga, pai, refrigera minha alma, Senhor. Gente, olha, quem me conhece sabe, gente, é entendimento. Deus abriu o seu entendimento. Eu estou sentindo nada. O coração, isso aqui é o órgão que bate, né? A gente tem que ver, ó, o coração é aqui, ó, não é aqui não, aqui é só batimento. Eu lembro quando eu era mais jovem, não deu tempo não, para não descobrir minha idade, eu comecei a morar com a Luciana, que eu passava na frente da casa dela, chego, o coração, as pernas tremiam. Isso aqui é sentimento. Depois foi que eu entendi que ela era a mulher da minha vida. Irmãos, quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. E onde é que está a palavra de Deus? Na Bíblia. Não está no outro local. E quem conhece o povo batista, que é o povo do livro, sabe que nós só aplicamos a Bíblia. Não temos nenhum sentimento, senti, pulei, não, a gente não sente, a gente prega a palavra de Deus. Como diz o pastor Miguel, ensinando-vos a guardar todas as coisas como eu vos tenho mandado. Uma ordem dada por meu Senhor e meu Salvador Jesus Cristo. Então eu tenho que seguir homens ou ouvir o que a Bíblia me diz. Bíblia, por favor, para encerrarmos, lembrando, irmãos, amanhã, 9 da manhã, com uma grande alegria, a Igreja Batista Bíblica e Esperança, fundamentalista, vai levar as águas o irmão Jerimar, por favor, vem aqui à frente, para os irmãos conhecerem, e a irmã Beatriz. Chama meu pequeno grande homem. Irmão Jerimar, se morresse agora, qual iria a sua alma? Sim. Cristo. Amém. Porque você é bom? Ou Cristo te salvou? Amém. E dona Bíblia? Porque Cristo me salvou. Amém. Tem certeza disso? Absoluto. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe, irmão. Amanhã eu vou às águas. Tem mais alguns irmãos na igreja que não foram às águas, viu? Mas tem tempo para Deus, para tudo, viu? Não pede para ninguém. Batismo é uma coisa tão séria que a igreja não pede para ninguém se batizar. Pode sentar aí e passar 200 anos, viu? Não vai pedir, não. A hora Deus chama, e quando Deus chama, como fez o irmão Zé Paulo, no ano passado, outro atrasado, não foi? No outro ano, era irmão Neto que se batizar, chegou lá, o irmão Zé Paulo disse: eu vou. Pastor, chegou para mim, com aquela ele disse: pastor, eu posso me batizar? Eu disse: irmão, você crê na salvação eterna? Creio. Tem certeza? Agora eu tenho.
Irmão Zé Paulo, como o pastor Miguel estava falando do subir o morro, eu lembrei de irmão Zé Paulo da história que ele conta da carroça. Ele disse que a salvação dele, irmão tinha o quê? 17 anos, né, irmão? De sistema religioso. Diz que uma carrocinha subindo fazendo a obra dele para chegar no céu. Aí de vez em quando cai uma pedrazinha da carroça, irmão. Era a carroça de irmão cheia de pedra para subir a ladeira ali lá do Jeremias. Sempre caiu uma pedrazinha, viu? Aí a pessoa tem que voltar, começar tudo de novo. Gente, Cristo não é menino. Gente, Cristo, teu nome, que se tu for salvo, está escrito no livro da vida, com o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vocês acham que Cristo é, volta pecou. Ele vai dizer, você pagou meu nome. Senhor, perdoa. Lá escreve de novo. Se for assim, haja borracha, viu? Eu sou salvo eternamente pelo Evangelho de Cristo, não pelo falso Evangelho. João 8,47. Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Irmãos, se tem alguém aqui que não crê biblicamente, como diz as Escrituras, que ore a Deus, peça o discernimento, peça o entendimento da Sagrada Escritura. E gente, se tu for salvo e está em desobediência, venha para a obediência. Um salvo deve estar na igreja de Cristo. Cristo fundou uma igreja, está em Efésios 4, que diz, um só corpo. Não tem vários corpos, só tem um corpo e o cabeça é Cristo. Amém? Que Deus abençoe, Deus fortaleça. Lembrando que amanhã continuaremos com nossos agradecimentos a Deus por mais um ano de trabalho aqui em Esperança. Amanhã à noite teremos curso normal. E amanhã pela manhã o batismo, 9 da manhã, do irmão Jerimar, da irmã Beatriz. À noite o pastor Nício, se Deus quiser, estará conosco fazendo o trabalho de adoração ao Senhor. E no domingo, irmão Hélio pela manhã, na escola dominical. E se Deus me permitir, à noite estarei com os irmãos no culto, à noite, sabendo a pregação. Amém? Irmão, antes de encerrar, eu queria chamar o pastor Miguel, por favor, aqui. Dar uma pequena lembrança da Igreja Batista Bíblica Fundamentalista de Esperança. Só uma lembrancinha, viu? Eu ia mandar amanhã de ouro essas coisas, mas não deu tempo. Obrigado. Tira a foto? Tira a foto. Aí na foto. Se ficar bonito, eu compro a foto. Isso aí. Aqui a foto, né? Deus abençoe a vida do pastor Miguel. Quem não nos conhece, eu conheço o pastor Miguel ele não tem nem cabelo branco ainda. Faz tempo, viu? A gente teve várias brigas boas, no bom sentido. E graças a Deus que Deus me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E irmãos, depois da salvação, que é uma obra de Deus perfeita e totalmente acabada, tem algo que Ele te dá também, de colocar na igreja dele. Uma coisa melhor, servir a Deus em verdade e em espírito. Amém? Vamos ficar de pé no culto com uma breve oração.